Pai do Senhor, queridos, nesta manhã quero falar um pouquinho aqui sobre quando a Bíblia fala, o Salmo 106, versículo 46 ao 48, fala a Bíblia assim: assim também fez como que deles tivesse misericórdia, os que o levaram a cativo. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvamos o teu nome santo e nos gloriamos no teu louvor. Bendito seja o Deus, o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todos os povos digam amém, louvai ao Senhor. Então, a palavra de Deus está falando para nós sobre que quando as pessoas elas são alcançadas, ou que Deus usa de misericórdia para o resgatar, e aqui tem um clamor dizendo que para que o resgata dentro do gentil, para que assim saia do cativeiro, para que eles salva no Senhor Deus e congrega-nos entre o gentil, para que louvamos o teu santo nome, gloriamos no teu louvor. Então aqui é quando a pessoa ela passa a entender que realmente o homem ele necessita da misericórdia de Deus e que o homem ele precisa, na realidade, entender aqui, como a Bíblia mostra, que só o Senhor, nosso Deus, nos salva. Ele nos resgata de entre os gentios, para que nós louvamos o seu nome, o nome de Deus seja louvado, seja agradecido pelas pessoas que Deus usa de misericórdia e o resgata. Então, aqui, a Bíblia ela nos revela sobre que bendito seja Deus de Israel, e de eternidade a eternidade, e de todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Então, quando as pessoas elas passam a entender, porque nós vivemos uma geração de pessoas e cada dia que passa elas ficam mais longe de Deus. A Bíblia mesmo diz que quando Deus, por sua bondade, Ele quer resgatar as pessoas, Deus sempre quis, Deus sempre quer resgatar o homem, a mulher, mas acontece que os homens e mulheres são enganados. Por que as pessoas não querem mais Jesus? Porque o diabo, ele engana mesmo. Desde que Satanás enganou Eva lá no Éden, porque a Bíblia deixa bem claro, Eva ouviu a voz de Satanás e Adão ouviu a voz de Eva. Ou seja, quando Satanás engana Eva e Eva deixa de obedecer à voz de Deus e ela passa a obedecer à voz de Satanás. Não sou eu que estou falando, a Bíblia é quem fala. A Bíblia é quem diz isso. Está lá em Gênesis capítulo 3, só você lê a Bíblia. Então, aí a Bíblia diz assim, que quando Eva ouviu Satanás, que ela come do fruto chamado o fruto da ciência, que muitas pessoas, por ser ignorantes espiritualmente, não entendem o que a Bíblia diz. Eles falam que o pecado de Adão e Eva foi o pecado amoroso, e não foi, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pecado de Eva e Adão foi porque eles comeram uma fruta chamada de fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Essa é a fruta que eles comeram que não era para comer. Tem nada a ver com amor. Agora, quando Eva ouve a voz de Satanás falando para ela que Deus havia dito que se ela comesse, para que ela não comesse, e aí Satanás disse, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. O ser humano não pode ser igual a Deus. E aí Eva vai
dá ouvido à voz de Satã e come do fruto, e dá Adão, Adão come com ela. Então eles abriram-lhe os olhos e viram que estava nu, ou seja, tinha pecado contra Deus. Então o que acontece? O diabo, ele continua, o mesmo diabo, ele continua fazendo com que o homem e a mulher continua pecando contra Deus, desobedecendo a Deus. Mas aqui a Bíblia está falando que essas pessoas que ouvem essa palavra e que ele reconhece, dizendo que bendito seja o Deus de Israel, aqui Deus está falando com Israel, mas é para nós também, certo? E diz que de eternidade a eternidade o povo diga amém e louvai ao Senhor. Ou seja, quando as pessoas entendem que Deus é o Senhor das suas vidas e que nós precisamos de Deus em todos os sentidos da nossa vida, então nós vamos chamar o quê? Nós vamos falar que Deus é bendito. Nós vamos falar e entender que Ele é de eternidade a eternidade e que todo o povo pode dizer amém e louvai ao Senhor. Então, o homem e a mulher, ele tem que entender que não pode dar louvor a outras pessoas a não ser o Deus Criador. Nós vemos na geração que as pessoas dão louvor para todo tipo de gente. O tal de jogador de futebol, o tal de novela, o tal de tanto tipo de jogo, tanto de besteira, de asneira, coisas que não valem nada. E aí as pessoas louvam, adoram, levanta a mão, solta rojão, pula, dança, faz churrasco e adora outros deuses e não dá louvor ao Senhor, que é digno de louvor e de adoração. Então o castigo cai na terra, porque os homens adoram uns aos outros, os homens dão louvor a todo tipo de idolatria e não dá louvor a Deus. Mas aqui a Bíblia está falando sobre que temos que dizer amém, porque o Senhor é de eternidade a eternidade, e Ele quem merece louvor, merece adoração, merece reverência, merece honra e glória. Ele sim. Os homens não. Nenhuma pessoa merece honra, nenhuma pessoa merece glória, no sentido que está falando aqui sobre para Deus. A honra que o homem merece é respeitar uns aos outros, aí sim. Mas honra e glória é só para Deus. Por isso que o mundo paga o preço, porque eles dão louvor, eles dão glória para todo tipo de idolatria e de seres humanos, mas a Deus que é o Senhor eles não dão. Mas aqui a Bíblia deixa claro que temos que adorar, temos que louvar, temos que reconhecer que o Senhor, Ele nos resgata. Então a palavra de hoje é essa. Entenda que assim como Deus, Ele fez lá para Israel, Ele faz para nós também. Só que as pessoas não entendem isso e elas estão longe de Deus cada dia que passa. Mas a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Meu abraço e até o próximo vídeo.